Gente, vamos voltar a conversar, ouvindo aí os mais diferentes tipos de pensamentos e julgamentos a respeito da decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder a graça, uma espécie de indulto individual, ao aliado bolsonarista, deputado Daniel Silveira, que havia sido condenado a quase 9 anos de prisão por 10 votos a 1 no Supremo Tribunal Federal, decisão ainda não transitada em julgado, mas que o presidente já se apressou em apresentar a graça, criando aí uma espécie de impasse no campo da Praça dos Três Poderes. A gente vai ouvir agora o ex-desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. Doutor, o senhor me ouve bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Daniela. Ouço muito bem, é um prazer estar com vocês aí, com os nossos web espectadores e telespectadores. Um grande abraço a todos. Eu conheço bastante, acompanho a linha de pensamento do senhor, então eu já começo com uma provocação no melhor sentido. Ivan Sartori sempre foi um excepcional debatedor aqui dentro das boas balizas do debate na CNN. Eu já tive o prazer de coordenar alguns debates entre ele e outros juristas. Mas, doutor, a gente viu, assim, pessoas que se posicionaram lá atrás. Vamos pegar um ato aqui também muito criticado, né? Quando a então presidente Dilma Rousseff decidiu nomear Luiz Inácio Lula da Silva seu ministro da Casa Civil. Esse ato, que é uma prerrogativa, também inclusive está contida no mesmo dispositivo legal que trata das prerrogativas privativas de presidente da República, né? Este ato foi muito criticado e foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, levando aí depois, meses depois, sacramentando a queda de Dilma Rousseff, naquele tempo de crise aguda na política. Muita gente que agora defende a prerrogativa inegociável do presidente de conceder graça, de conceder indulto ou de propor anistia, naquela ocasião, disse que essa prerrogativa tinha, sim, de ser, digamos, atravessada pelo judiciário por conter ali outras questões a serem observadas, como a impessoalidade, a moralidade, que deve ser admirada na administração pública. Minha pergunta para o senhor é: cabe esse tipo de comparação? Ponto 1. Ponto 2. O senhor é do judiciário. Para que a gente não caminhe para um ponto de quase ruptura de relações, para ficar nesses termos, né? Qual é o caminho a se adotar diante do que está instalado hoje? Bom, em primeiro lugar, Daniela, eu acho que não pode haver uma comparação aí. É lógico que é uma prerrogativa do presidente nomear um ministro, mas também o que a gente não pode é ver quando o ato administrativo tem um desvio de finalidade, um abuso de poder, porque a intenção ali não era a nomeação de um ministro técnico ou de um ministro da confiança da presidente. Ali a questão era justamente livrar o então presidente Lula, o ex-presidente Lula, de uma condenação regular no foro ordinário, né? Então ali havia um desvio de finalidade, um abuso de poder, era claro isso. E outra, ali é uma simples nomeação essa também que o nosso presidente Bolsonaro foi impedido de fazê-lo em relação à Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal. Né? Isso são atos próprios do presidente de nomeação da sua equipe. Aqui não, aqui é uma situação bastante diferente. Aqui o que a gente tem é uma prerrogativa de perdão do presidente. É um ato de império, é um ato soberano, do presidente. E é discricionário. Não é? Se a gente verificasse aí um abuso de poder, que não existe efetivamente, porque a gente viu que, na verdade, Daniel Silveira, apesar de ter exacerbado na linguagem, ele poderia efetivamente ser punido pelo próprio Câmara dos Deputados, punido inclusive por uma ação regular em primeiro grau, segundo grau. Se bem que ele era deputado, aí teria a prerrogativa de foro do Supremo, mas uma ação que realmente fosse dentro das 4 linhas da Constituição, dentro do Código de Processo Penal, do direito penal. Então seria uma ação penal de injúria, uma ação penal de difamação. Agora, nunca jamais uma prisão de um crime que nunca não é inafiançável, de um crime que também não se há dúvidas quanto à sua existência, porque o deputado tem a inviolabilidade, a imunidade em relação às suas manifestações, palavras, votos.
E isso foi quebrado, né? Foi uma situação muito inusitada. Eu respeito muito os ministros do Supremo, mas acontece que aí, infelizmente, houve um exacerbo, porque o processo é completamente contrário ao que diz a própria Constituição, artigo 53. O deputado é inviolável e não havia crime também, nem flagrância ali, porque isso já se discutiu muito. Não é o fato de retransmitir um vídeo na internet ou alguma coisa que vai ressuscitar um estado de flagrância. Então a situação é bem diferente, na medida em que nós temos aí uma nomeação pura e simples de um ministro, é um ato corriqueiro do presidente, e o outro é uma situação bastante bem delineada na Constituição e que é defendida, inclusive, pelos próprios ministros, o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, defende essa prerrogativa do presidente, é exclusivamente dele, é discricionário e, inclusive, pode ser até lançada de ofício, porque a Constituição não faz nenhuma restrição, ela simplesmente diz que poderá, se houver necessidade, poderá ser ouvido o órgão, qualquer dos órgãos ligados à legislação penal. Agora, desculpa, doutor. Penal. Pode prosseguir, perdão. Então, o que eu penso é justamente isso. Agora, o Supremo não vai poder retroceder nesse sentido, porque o presidente entendeu que ali a situação merecia efetivamente uma clemência. Na verdade, a gente já disse, a nomenclatura correta é graça, mas a lei e a Constituição não regulamentam esse instituto. Então, a gente tem, por exemplo, no artigo 5º, 46, 43, diz que ela é proibido graça ou anistia para crimes hediondos, tráfico e equiparados, etc. e tal. E depois, no artigo 84, 12, fala em indulto e comutação. Não é? Então, o legislador e o constituinte, eles não estão muito afinados com a técnica realmente nessa parte do que é uma graça, do que é um indulto. A graça é individual, o indulto é coletivo e a anistia é por lei. Agora, o indulto, a lei de execução penal criou o indulto individual, que na verdade deveria ter se chamado de graça, ali nos artigos 188 e seguintes, que tem um trâmite ali. Mas, de qualquer forma, a Constituição põe em trâmite uma exigência a mais para que o presidente simplesmente lance essa graça, esse indulto. Doutor, a gente está conversando com o Ivan Sartori, ele foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, o senhor elencou uma série de aspectos técnicos e eu vou continuar aqui na linha da provocação para o bom debate, porque o senhor é desembargador, o senhor tem é um desembargador e é de perfil conservador no sentido daquele que do sentido filosófico mesmo da palavra, né? De conservar na integralidade, a literalidade do que está dito ali. A graça, ela poderia ser concedida para casos em que houve trânsito em julgado. Muitos juristas dizem, e aí é o que eu quero explorar a opinião do senhor, pelo perfil, inclusive, tenho curiosidade de saber como vê essa questão, dizem, olha, o ato de Bolsonaro, ele é nulo em si, porque não houve condenação transitada em julgado de Daniel Silveira. Para você que está em casa, pode parecer uma tecnicalidade, o doutor Ivan vai poder explicar melhor do que eu. Transitado em julgado é quando você foi condenado e não tem mais nenhum recurso. É hora de cumprir a pena. Daniel Silveira não foi preso, apesar de ter sido condenado. Por quê? Porque ele ainda podia fazer recursos. Essa tecnicalidade, essa falha, é uma falha? 2, ela é intransponível, ela tem o condão de transformar nulo, vazio, por falta de objeto ou de atendimento ao dispositivo legal, o ato do presidente Jair Bolsonaro? Daniela, eu gosto de debater com você, porque você é uma pessoa bastante inteligente e bastante sagaz. Mas você veja uma coisa, na verdade, essa distinção do trânsito em julgado, onde está isso? A Constituição não faz essa distinção. Quem fizer essa distinção está fazendo por conta própria, porque a Constituição não menciona que o indulto ou comutação devam ser concedidos, que na verdade deveria ser graça, clemência, né? Devam ser concedidos após o trânsito em julgado, não diz absolutamente nada disso. E ali era claro a iminência de prisão e a condenação imediata, tanto que o Supremo tem realmente, com todo respeito aos ministros, perseguido o Daniel Silveira. Ele errou quando se manifestou daquela forma canhestra, daquela forma exacerbada, deveria ser processado dentro da Câmara,
decoro, quebra do decoro parlamentar, os processos regulares previstos na lei, mas jamais esse tipo de procedimento que foi justamente a prisão de um deputado. A garantia mínima de um deputado para representar o povo é poder se manifestar livremente. Por isso que a Constituição coloca para ele aí a prerrogativa de ter a imunidade nas suas manifestações, palavras e votos. Agora, outra coisa, para onde recorrer? Me conta. Para o Supremo Tribunal Federal mesmo? Que recurso é esse? Esse recurso não teria efeito absolutamente nenhum, porque seriam os mesmos julgadores, que inclusive, com todo o respeito... Mas é como funciona com todos os julgados no Supremo, né, ministro? Desculpa, desembargador. É como funciona. Sim. Seria para ele a lei como é para todos os que foram julgados lá. E a gente já viu mudanças drásticas. Veja o que aconteceu com Lula, que teve a prisão em segunda instância autorizada e depois todos os atos contra ele anulados pelo próprio Supremo, com a mesma composição. Olha, o que acontece é que realmente o presidente da República tem a condição de simplesmente conceder esse indulto, essa graça. Onde está no artigo 84(12) que deveria haver, que deve haver transmissão? Olha, quando você tem uma iminência de qualquer ato violento, inconstitucional, ilegal, que você possa constranger a liberdade de alguém, você tem um habeas corpus, inclusive preventivo. Não é? Aí, no caso, a situação era realmente crítica. Daniel Silveira já ia experimentar essa condenação, com certeza, imediatamente, diante da posição do ministro Alexandre de Moraes. Então, o presidente simplesmente socorreu a democracia, porque não se pode, efetivamente, desrespeitar o artigo 53 da Constituição, onde a garantia de nós brasileiros, o que eu fico simplesmente passado, Daniela, é que nós temos que ter deputados que possam se manifestar livremente, que não tenham nenhuma amarra para se manifestar. Isso é a principal função do deputado, é falar, é mostrar, é colocar suas ideias, é trazer os problemas da administração, é representar o povo. Se ele não pode se manifestar de jeito nenhum e é processado por ter se manifestado, preso, perseguido, que deputado que nós vamos ter aí, que democracia que nós temos aí? O meu medo é que isso se estenda para todos os outros deputados. Então, para quê? Nós temos aí um parlamento representando nós, do povo. Eu quero garantia de meus deputados me representando livremente, sem ter amarras, sem cerceamento, meu Deus do céu. Isso é o mínimo da democracia, é o mínimo. E aí não importa se o recurso seria para o próprio Supremo ou não, importa que a Constituição não faz essa distinção. E quem fizer essa distinção está fazendo por conta própria. Tem até um provérbio latino, ubi volo dixit, ubi nolo taquit, onde a lei quis dizer, disse ou não quis, calou-se, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu. Doutor Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador aposentado, muitíssimo obrigada pela participação sempre aqui conosco na CNN, enriquecendo o debate e trazendo aí pontos de vista para a gente nos mais diversos assuntos. Até uma próxima, doutor. Posso só falar, Daniela? Claro. Eu não sou conservador radical, eu sou um cara bastante liberal, talvez até passe quando eu coloco as minhas ideias mais enfaticamente, mas eu sou uma pessoa que respeita qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de debate. Isso para a gente está mais do que claro, o senhor sempre ponderou muito aqui, falou com todo mundo com muito respeito. Muito obrigado, Daniela, eu agradeço muito, um bom trabalho para você, uma alegria estar com vocês aí, disponham sempre.